Pessoal, olha só que entendimento maravilhoso que me veio nesse momento, e eu quero deixar ele aqui registrado no canal Nova Aliança. Eu tenho certeza que você que está inscrito aqui tem acompanhado as mensagens, tem visto como, né, essas mensagens elas se encaixam de maneira perfeita uma na outra, e essa não será diferente. Eu estava aqui, né, no meu relacionamento íntimo com o Pai em espírito aqui, e tentando entender a questão da vinda do Messias, né, à Terra. Claro que já tenho algumas mensagens onde eu falo sobre isso, mas o entendimento ele vai se apurando cada vez mais, né? Isso é maravilhoso. E me veio algo tremendo no entendimento que eu quero compartilhar agora aqui, deixar registrado. Gente, o início de tudo, aonde tudo começou, né, o início da humanidade, nós temos referências, inclusive bíblicas, né? A Bíblia não tem toda a história, mas temos alguns detalhes que nos faz entender que o Criador do Universo se comunicava com o homem de forma linda e maravilhosa. Chega a dizer no livro de Gênesis que era uma comunicação diária com o ser humano. Só que nós sabemos que esse ser humano, por mais que se comunicava com o Pai 24 horas, vamos dizer, no momento que ele estivesse ali acordado, né, fisicamente falando, ele estava se comunicando com o Pai. Por mais que ele tinha esse contato, ele era carnal. Ele era carnal e ele tinha nele os frutos da carne. Esses frutos da carne o afastou do Criador do Universo. Já comentei em algumas mensagens que no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago fala que a cobiça dá luz ao pecado. Então podemos dizer que a cobiça é o principal fruto que desencadeia os demais. Isso é fantástico de se entender. Porque se o que dá luz ao pecado é a cobiça, então esse possivelmente pode ser o fruto, né, que foi oferecido a Eva. A maldade que estava dentro dela, da sua carne, ofereceu a ela coisas, né, a qual ela aceitou, e com isso a comunicação com o Altíssimo se perdeu. Então podemos dizer que esse fruto que o sistema vem e fala que é uma maçã, aquela coisa toda para tirar do entendimento do povo a verdade, na verdade eu não digo nem que é para tirar o entendimento. Na verdade eu digo que o povo não renova o entendimento. Quando se fala que é uma maçã, possivelmente na velha aliança se escreveu dessa forma porque o povo precisou tanto ver para crer, ao ponto de ter que materializar tudo o que se falava, porque eles não conseguiam entender espiritualmente. Nós sabemos que o povo da velha aliança, está escrito que era um povo que não tinha fé. Eles precisavam ver para crer. Então, dessa forma, por que não escrever, né, uma maçã, que ela comeu uma maçã? Só que quando você renova o entendimento, você começa a entender que ali eram simbologias, né? Podemos dizer hoje, com base nessa passagem de Tiago, que pode ser a cobiça, que induziu o ser humano a se afastar do Pai e gerar depois outros frutos da carne, como idolatria. Aí se gerou a avareza, se gerou diversos tipos de frutos que Paulo até relata, muitos deles no livro de Gálatas, no capítulo 5. Só que o que eu acho interessante foi o que me veio ao entendimento. Talvez você esteja pensando, mas o que tem a ver isso com o Messias? Olha que interessante o que eu vou falar, pessoal. Vai fechar o entendimento de forma maravilhosa. O Pai não deixa dúvidas quando buscamos a Ele em espírito. Quando o homem se perde e se afasta do Pai por causa dos seus desejos carnais, ele não ouve mais a voz do Pai. Por muitos e muitos anos, o homem ficou sem ouvir a voz do Pai e foi se entregando às suas carnalidades cada vez mais e mais e mais e mais, se aprofundando na lama, no poço, na prostituição espiritual, vamos falar assim. Não se ouvia mais a voz do Pai. Começou a se levantar então muitas pessoas falando por ele, que era ele que estava falando, e o povo começou a seguir então os seus guias humanos, né? Começaram a levantar deuses feitos de pedra, de gesso, com seus cães gulosos por detrás desses gessos, porque nós sabemos que um gesso por si só ele não lucra com nada. Todo o dinheiro que é arrecadado por intermédio de imagens, alguém está lucrando, e sempre é o homem. Então o homem, com a sua maldade, criou, né, essas coisas e começou a lucrar
ser o pai da fé, né? Por mais que eles mesmos não tinham fé, porque precisavam ver para crer. Mas no sentido de pai da fé, no sentido de ladrões da fé. Melhor dizendo, pai da fé não, ladrões. O pai da fé, ele veio a existir muitos anos depois, quando o pai então encontra Abraão. Gente, é tão perfeito, é tão perfeito. Se você entender o raciocínio que eu estou tentando passar, você vai se deslumbrar. Vai lambuzar realmente os beiços. Porque olha, o pai, depois de tanto tempo sem poder se comunicar com o ser humano, ele encontra então Abraão, gente. Ele encontra Abraão. Abraão é encontrado. Abraão não era judeu ainda. Abraão não era... Vamos dizer que Abraão era um gentil, porque fazia parte do mundo. Não existia ainda um povo de Israel separado. Não existia nada quando ele foi chamado. Ele foi o único ali no meio daquela multidão que estava em trevas a ouvir a voz do Altíssimo. E quando ele começa a ouvir a voz do pai dentro dele, ele fica admirado, encantado, né? Eu posso imaginar que ele foi chamado de louco pelos seus amigos, né? Inclusive aquela passagem que fala que o pai pediu para ele se afastar de sua parentela, que muitos líderes religiosos distorcem isso de uma forma incrível, falando que é para as pessoas se afastar das pessoas negativas, que é para as pessoas se afastarem de quem não pensa positivo. Isso é uma blasfêmia. O pai pediu para Abraão se afastar dos seus parentes porque os seus parentes não buscavam ele internamente. Os seus parentes buscavam o pai de forma externa. Se você procurar no YouTube, tem até vídeos que mostram, com base em escritas sobre a história de Abraão, que mostra que os seus parentes eram idólatras, buscavam o pai de forma exterior, eram prostitutos. E o pai manda ele se afastar porque tinha uma obra para ele, tinha algo para fazer através dele. O que o pai queria através de Abraão? Era falar com o seu povo novamente, era poder se comunicar com o seu povo de novo. Mas o pai sabia que não conseguia se nascer muitos Abraães, porque a maioria das pessoas já nasciam. Quando nasciam inocentemente, vinha aquele sistema e dava a paulada na cabeça, sabe? Já trazia o povo para a imundícia do engano, do pecado, da blasfêmia de buscar o pai de forma externa, e dificilmente se encontrava um que conseguia vencer esse mal. O pai então, através de Abraão, ele faz uma promessa a ele, que dele nasceriam muitos filhos, chamados de filhos da promessa, pessoas que voltariam a ouvir a voz dele, como Abraão o foi. Pessoas que seriam chamadas de filhos de Abraão, porque Abraão foi chamado de o pai da fé, ou seja, o primeiro a ouvir a voz do Espírito Santo no meio de uma terra morta e entrega a blasfêmias e tantas coisas que o pai sempre abominou. Então, através de Abraão, o pai quer trazer os seus filhos gerados do Espírito. Mas como? Como o pai faria isso? O pai precisava então gerar um povo na terra, mas um povo nascido de forma terrena, que aí sim deu origem ao povo de Israel terreno. Um povo que não ouvia a voz do Espírito. Eles precisaram ter guias para levá-los de lá para cá e de cá para lá, porque eles não ouviam a voz do Espírito. Então o pai derramava o seu Espírito Santo por medida, como diz João no livro de João, acho que no capítulo 2, 3. Esses homens, esses sacerdotes, todas essas pessoas que na velha aliança foram ungidos, tinham o Espírito do pai por medida. O pai não revelava a eles a sua verdade plena. Inclusive na parábola dos 10 talentos isso fica claro. 10 talentos não, na parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, porque lá fala que o pai deu conforme a capacidade de cada um o seu talento. E ali, quando fala de talento, se refere à riqueza, se refere ao Espírito Santo dele. E aqueles homens tinham que fazer o quê? Investir o talento, cuidar do povo. Eles tinham que investir o seu talento. Significava justamente isso, significava as pessoas aplicarem e aprender cada vez mais do Espírito do Pai para poder passar a verdade do Pai ao povo e o povo não se perder. Mas sabemos que esses homens enterraram os seus talentos na sua grande maioria, como diz na parábola. Ali é o pai prestando conta com aqueles homens, que aí eu vou chegar onde eu estou querendo chegar. É o pai falando para eles: vocês não cumpriram o que vocês me prometeram. Vocês iriam levar o meu povo à verdade, mas vocês preferiram se enriquecer, como ele diz na parábola do rico e do Lázaro, e meu povo está sofrendo por culpa de vocês. Ali é o pai, quando fala Messias, é o pai naquele vaso, naquele homem, falando com o povo.
Não é uma terceira pessoa como o sistema ensina. Não, é o próprio Pai. E ali o Pai está prestando conta com eles. Mas vamos voltar lá no início, quando o Pai então separa o povo de Israel, nascidos da carne, da descendência carnal de Abraão, que precisavam de guias porque estavam cegos também. Só que no meio desse povo todo, o Pai levantou outros homens que no livro de Hebreus chamam de pai da fé também ali, como se fosse, né? Não o pai, que Abraão foi o pai, mas eu estou querendo dizer que homens também que buscavam o Pai pela fé, como Moisés, como tantos outros, que ali no livro de Hebreus 11 está escrito. Conforme esses homens foram nascendo, o Pai foi dando uma porção do seu Espírito para eles guiar o povo de Israel. E com isso o Pai queria, através das suas leis, limpar o entendimento do povo da carnalidade que eles aprenderam no Egito, no meio do povo que enganava e se deixavam ser enganados. O Pai queria limpar a mente desse povo para que ele pudesse vir e habitar na mente desse povo, porque o Pai é santo e não podia habitar em um entendimento todo corrompido e sujo. Oh, meu Pai amado, como é maravilhoso entender a sua verdade. O Pai então, ele começa a fazer essa obra no meio de Israel, e ele protege Israel, ele separa Israel do restante do mundo, e ele começa a levantar homens para cuidar do seu povo. Inclusive, existe passagem que diz: ensina o caminho que a criança deve andar, e ali ensinar o caminho que a criança deve andar. A criança era Israel, era o povo que precisava de leis, de babás, como Paulo fala no livro de Romanos, de tutores, de guias, porque eram bebezinhos. Por isso que tinha essas leis para eles. Era o Pai que estava materializando o seu reino na terra. Para quê? Agora vem a cartada final, para que ele pudesse vir ao mundo e falar com o povo novamente. O povo não ouvia mais a sua voz, e ele então tem um plano de salvação. Eu vou descer lá, eu vou falar com o meu povo. Se eles não me ouvem no entendimento, então eu vou descer, vou ser como um deles e vou falar com o meu povo. Aquele que ouvir a minha voz me seguirá, será minha ovelha, porque eu sou o bom pastor e eu quero meus filhos de volta comigo. E ele então vem e fala: oh, meu Pai amado, quem quiser ouvir a minha voz, me busque em espírito, porque lá me ouvirão. Abandonem os templos, os montes, porque eu quero me casar com todo aquele que de fato quiser ouvir a minha voz, e serão minhas ovelhas, meus discípulos, aqueles a quem eu desci na terra e formei, pessoas a quem entenderam a mensagem e praticaram a mensagem. E isso está se propagando há mais de 2000 anos, mas infelizmente muitas pessoas ainda estão perdidas, porque não dão ouvido à voz do Espírito e continuam seguindo homens, guias, como ainda cegos, como ainda surdos, como ainda paralíticos, como ainda entregue à prostituição, não buscando o Pai por dentro, mas por fora. Mesmo depois de todo esse plano de vir à terra, trazer o homem novamente para si, para buscar em espírito, mesmo depois de tudo isso, aqueles homens que o mataram, chamados de lavradores, a qual lá no passado haviam recebido o seu espírito para guiar o povo, mas agora foram cegos ao ponto de crucificar aquele mesmo espírito que no início foi derramado a eles. Agora esse homem que carregava o espírito do Pai estava sendo morto, estava sendo crucificado. Mas o Pai já havia trazido a sua mensagem, o Pai já havia dito o que ele precisava do ser humano. E então ele volta para o seu trono, aguardando que todos aqueles que derem ouvido à sua voz e abandonarem os lavradores, aqueles mesmos que o mataram, queriam viver de sua herança, que iam lucrar com a sua palavra, todos aqueles que abandonassem esses homens para buscar o Pai em espírito, essas pessoas então voltariam ao trono da graça e beberiam diretamente da fonte, não água mais contaminada, mas água pura, e se transformariam em pessoas melhores, salvas pela fé, ou seja, como Abraão se salvou, buscando o Pai no Espírito, não precisando de ter guias, não precisando de ter lugares para buscar o Pai, não precisando ver para crer, mas sim buscando a Ele em espírito e em verdade. E assim como o Pai da fé foi Abraão, os filhos de Abraão também precisam ser assim, pessoas salvas como ele o foi, porque o Pai é eterno, é maravilhoso e quer que os seus filhos voltem ao paraíso, a buscá-lo em espírito e em verdade. É só assim que a terra voltará a ser um paraíso. Que o Eterno abençoe sua vida e
que você possa ter entendido o porquê da vinda do Messias. Ele veio para falar com a humanidade novamente que estava surda, não ouvia a sua voz. Por isso que ele dizia a todo momento que aqueles homens estavam surdos, que as pessoas estavam surdas, estavam cegas. Ele estava curando a todos espiritualmente, por isso mataram. Porque esses homens que são os mercenários, que são os mercadores da fé, quando uma pessoa nasce do Espírito, eles perdem os poderes deles. Eles não conseguem mais fazer ovelhas deles, discípulos deles, porque as pessoas agora acordam e vão ser discípulos do Criador do Universo, aquele que desde o início queria manter os seus filhos cuidados, queria manter os seus filhos protegidos, mas infelizmente as pessoas penderam para a carne. Mas o Pai te chama hoje para que você possa buscar em espírito novamente, ser guiado pelo seu espírito, uma pessoa de fé, de fato, que não precisa de homens, que não precisa de guias, porque acordou, porque ressuscitou, porque abriu seus olhos. E quem é guiado pelo Espírito Santo não precisa de mestres, tutores e rabis, como disse o Messias em Mateus 23, porque agora o Espírito do Altíssimo a guia. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.